Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, de onde quer que você esteja. Meu nome é Patrícia Rigoni, falo da Flórida, agora são 10h06 da manhã. Estamos de volta então ao podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui nós damos voz e visibilidade a você, imigrante, para contar sua história e aprendermos cada vez mais sobre como podemos viver melhor e mais leve em um novo país. Através de muitos conhecimentos sobre a nossa psicologia enquanto imigrantes, trazemos então aqui muita informação e dicas práticas para o seu dia a dia. Você que está nos ouvindo pelo site da Rádio Reli, baixe o aplicativo também para facilitar o seu acesso, ou nos acompanhe aqui pelo YouTube ao vivo, né? YouTube Rádio Reli, Reli Música, ok? E manda o seu comentário também, que estaremos aqui interagindo. Você pode participar ainda pelo WhatsApp, tem o da rádio, que é o 754-276-6361, e temos o meu também, 863-210-9488. Nos acompanhe também no Instagram, @Rádio Reli, e no meu, @PatriciaRigoni_D.Baldi. Lembrando novamente que todos os episódios desse podcast estão gravados no YouTube da rádio e também no meu, @PatriciaRigoni_8. Você vai acompanhar todos os episódios para quem está começando agora aqui a me acompanhar, certo? E hoje o nosso episódio chama-se O Luto Não Reconhecido do Imigrante. Temos muita coisa aí para conversar hoje, viu? Mas antes disso, vou entrar aqui com o nosso quadro Curiosidades e Notícias da Semana. Na semana passada eu chamei a atenção aqui sobre a campanha do Setembro Amarelo, que acontece todos os anos durante esse mês, né? Então eu vou falar novamente sobre isso, que é um assunto super importante, que a gente precisa estar falando, né, dos desafios emocionais que muitos imigrantes enfrentam em silêncio. Então a campanha do Setembro Amarelo é a campanha de prevenção ao suicídio, e é um tema muito pertinente, principalmente para nós que estamos aqui, muitas vezes vivenciando situações tão difíceis, tão desafiadoras, e em silêncio. E muitas vezes pode trazer, né, a um comportamento, a pensar que a solução pode ser não estar mais na vida. Então, a solidão, o afastamento da família, a sensação de não pertencimento pode aumentar muito essa vulnerabilidade emocional. Então, se você, imigrante, assim como eu, está passando por um momento difícil, não precisa enfrentar isso sozinho. Procure ajuda, fale sobre os seus sentimentos e lembre-se, sua vida tem um valor imensurável, independente de onde você esteja. Você não está só e juntos nós vamos quebrar esse silêncio. Lembrando que os canais de comunicação são, no Brasil, para quem tiver a preferência de falar em português, www.cvv.org.br/chat, ou pelo telefone 188, ou pelo e-mail apoioemocional@cvv.org.br. É um canal bem expressivo, 24 horas por dia, 7 dias da semana. E aqui nos Estados Unidos também existe uma non-profit chamada NAMI, N-A-M-I. Ela atende inglês e espanhol e também auxilia pelo telefone 988. Você pode estar ligando ou mandando uma mensagem. Como eu falei, esses serviços funcionam 24 horas por dia, 7 dias da semana. E em segundo lugar, aqui, ainda falando sobre campanhas do mês de setembro, eu não posso deixar de citar sobre um tema que é muito sensível, mas extremamente necessário também. Para quem não sabe, eu sou especialista em psico-oncologia no Brasil, atuei por muitos anos e não tinha como eu não trazer essa informação aqui, né, esses assuntos que são tão pertinentes. Eu estou falando aqui do Setembro Dourado, não sei se alguém já ouviu falar, mas chamando a atenção que a gente precisa iluminar o caminho da conscientização para o câncer infanto-juvenil.
cada diagnóstico precoce faz a diferença e pode salvar muitas vidas. Então, o Setembro Dourado é uma campanha internacional. Eu vou contar um pouquinho da história aqui, né, do Setembro Dourado. E ela fala sobre a conscientização do câncer infanto-juvenil. De que é isso, né? Pouco se fala. Muitas vezes, né, doenças em crianças e adolescentes sofrem até um tabu, é difícil de conversar, é difícil de pensar sobre isso, mas é necessário. Por quê? Assim como toda doença, né, o câncer também, quando pego no início, precocemente, ele tem muito mais chance de cura e o tratamento ser mais adequado, certo? A cor dourada ela foi escolhida como símbolo porque o ouro representa o valor e a preciosidade das crianças. Essa campanha teve início em vários países e hoje é reconhecida globalmente, sensibilizando a sociedade sobre a necessidade de apoio e atenção às famílias que enfrentam essa batalha. Então, lembrando aqui, qual que é a história, né? Esse movimento ele ganhou força por volta de 2012, aqui nos Estados Unidos. Quando diversas instituições elas começaram a destacar essa urgência de discutir sobre o câncer infantil, que até então não recebia a mesma visibilidade que outros tipos de câncer. E a cada ano a conscientização sobre o Setembro Dourado se espalha por mais e mais países, incluindo o Brasil, onde o INCA, né, o Instituto Nacional de Câncer, e várias ONGs promovem ações de conscientização durante todo o mês de setembro. Essa campanha ela visa incentivar o diagnóstico precoce, apoiar pesquisas também sobre o câncer infanto-juvenil e sensibilizar a população e as autoridades sobre essa necessidade de suporte emocional, psicológico e financeiro também para as famílias afetadas. Eu vou deixar aqui só um lembrete, né, de observações que muitas vezes a gente, como eu disse, pensar numa criança adoecida já é difícil. Imagina se for por um câncer. Acaba virando um tabu ou num movimento mesmo de negação e de não querer pensar sobre. Alguns sintomas podem surgir e a gente simplesmente não querer olhar ou pensar sobre isso, mas é importante. Vou trazer aqui só alguns sintomas, bem rapidamente, para a gente ficar mais atentos, né, às nossas crianças e adolescentes também. Então, por exemplo, febre persistente inexplicável, perda de peso inexplicável, dor persistente em ossos e articulações, aumento dos linfonodos, né, as famosas ínguas, no pescoço, na virilha, a gente está sempre observando, um cansaço excessivo ou palidez, infecções, dores de cabeça intensas, enfim. Tem uma lista de sintomas e eu vou fazer o seguinte, quem tiver mais dúvida pode me chamar no meu direct do Instagram, @patriciarigoni.baldi ou no meu WhatsApp, 863-210-9488. Vou fazer questão de poder dar uma atenção para você e te orientar no que for preciso, tá bom? Aproveite então, você que está nos ouvindo pela rádio, vamos lá para o YouTube, @HeliMúsica, para você me acompanhar aqui ao vivo e aproveitar para se inscrever no canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. Vamos passar então agora para o quadro sobre o assunto do dia, nosso episódio 3 de hoje, o luto não reconhecido do imigrante. Nós já falamos aqui sobre os desafios emocionais, a importância da resiliência, né, que foi o tema da semana passada. Mas hoje a gente vai abordar esse tema sobre luto, luto não reconhecido, mas muito presente na vida de todo imigrante. No final vocês vão me falar se isso acontece de alguma forma ou não com você. E, aliás, eu gostaria de dizer que não é nem o luto não reconhecido, mas os lutos não reconhecidos, né? Porque são vários. Então, assim, antes, né, eu quero trazer aqui uma história, que vocês lembram que semana passada eu pedi, né, que começassem a enviar depoimentos, né, áudios, escritas, enfim, sobre a sua história? Então, eu recebi algumas histórias, né, vários homens e mulheres contando aí um pouco sobre a vida delas, e em especial teve uma
uma história que me chamou a atenção e tem a ver com o nosso episódio anterior e o de hoje, na minha opinião. Então, quando a gente falou sobre resiliência, vamos falar hoje sobre os lutos não reconhecidos, a gente pode começar aqui por essa história e lembrando que você também pode mandar a sua, que eu posso ler aqui na rádio para vocês, tá bom? Então vamos lá, a Dona Maria, ela é uma senhora de 65 anos que já vive aqui nos Estados Unidos há cerca de 25 e ela conta que tem certeza que todos os tipos de desafios que um imigrante pode passar num país desconhecido, ela já passou e ainda passa. A barreira da língua, status imigratório, conhecer o sistema financeiro do país, filho adolescente envolvido com drogas, enfim. Mas o principal foi que ela percebeu, quer dizer, eu percebi nessa história, né, e que de algum lugar ela tirou tanta resiliência que ela passou por perdas significativas, né, e eu conversei com ela por telefone, eu fiz questão de ligar para trazer mais informação, e ela foi me contando mais e mais coisas, né, desde a infância, na adolescência, depois como mãe, né, um filho dela faleceu enquanto bebê, enfim, muitas coisas aí que ela foi me contando, mas que ela nunca desistiu, né? Lembram que eu falei do propósito semana passada? Ela tem um propósito e com isso ela sempre buscou algo melhor para sua vida. Então, ela buscou espiritualidade e buscou suporte profissional também, além, né, da comunidade, pessoas que podiam estar junto com ela. Então, hoje a Dona Maria, ela tem sua casa própria, seu sucesso profissional, formou seus filhos na universidade aqui nos Estados Unidos e é avó de 2 netas. Então, eu trago aí a história da Dona Maria, que sirva como inspiração para vocês e vamos então seguindo aqui para vocês perceberem o que se trata, né? Muitas vezes a gente sofrer em silêncio por perdas, por dores que estamos sentindo, não vale a pena. É muito melhor a gente desabafar, buscar ajuda, entender como podem ser outros caminhos e a partir daí reescrever a nossa história, apesar de tantas dificuldades do passado muitas vezes, certo? Mas então vamos lá. Luto não reconhecido. Mas que história é essa, Patrícia? Porque eu entendo que luto é quando eu perco alguém, né? Alguém que eu gosto, alguém da minha família, alguém conhecido, e eu sinto aquele vazio, aqueles sintomas todos, mas que logo vai passar. Isso é um senso comum, isso é uma forma de explicar, porém muito rasa, porque o luto ele se estende a toda e qualquer perda que vai impactar na sua vida de alguma forma. Tanto é que esse conceito, né, o que é também chamado de luto não legitimado, ele foi proposto pelo psicólogo Kenneth Doka, que é americano, inclusive, em 1989. Ele refere-se àquele tipo de luto que não é abertamente reconhecido, socialmente validado ou publicamente enlutado. O que isso significa, né? Pode ocorrer por várias razões, como quando a perda não é considerada importante pela sociedade ou quando a própria pessoa que está enlutada, ela não tem o direito socialmente atribuído para expressar seu sofrimento de forma aberta. Sabe aquela situação em que você sente que você perdeu algo muito significativo, você quer falar, mas quando você abre a boca e começa a contar, a pessoa ou ela não vai te ouvir, ou ela começa a desviar o assunto, ou ela vai dizer, não, isso aí não é nada não, isso aí depois você consegue de novo, e etc, etc. Enfim, isso na verdade acontece por quê, pessoal? Porque não é fácil a gente escutar a dor do outro. A gente acaba se envolvendo, né? Por isso que muitas vezes um profissional é mais adequado para conseguir ter um certo distanciamento e deixar que você se expresse o que você precisa. Então, nesses casos, é quase uma violência, né? Quando a gente não consegue escutar o que o outro está dizendo e acolher aquela dor. Ah, Patrícia, mas é tão difícil, eu não sei nem o que falar. Muitas vezes você não precisa falar nada, só de você estar perto, com sua escuta aberta, já vai trazer muito conforto para aquela pessoa. Imagine então nessas situações em que parece que não tem nada a ver com luto, mas tem a ver sim, e eu vou trazer aqui para vocês, né,
o luto não reconhecido da mulher, do homem, das crianças, dos adolescentes e dos idosos. Eu fiz uma lista aqui, né, de cada fase da vida, né, como que isso ressoa em cada pessoa. Porque o luto não reconhecido do imigrante, ele é específico, e é isso que eu estou dizendo, que de repente vocês vão se identificar e vão começar a perceber melhor como é esse tema na vida de vocês, certo? Então, o processo migratório, né, quando a gente faz a mudança de país, às vezes até dentro do próprio país a gente migra de uma região para outra, ela traz consigo várias formas de perda, muitas vezes invisíveis ou desvalorizadas, que é isso que eu estou trazendo aqui. O imigrante, quando ele deixa o seu país de origem, ele não enfrenta apenas uma mudança física, né? Um deslocamento físico, mas também emocional e identitária. Ou seja, tem muito a ver com a própria identidade. Essas perdas, então, embora silenciosas, elas podem desencadear lutos profundos que afetam tanto homens quanto mulheres, crianças, adolescentes, idosos, e trazer todos os sintomas, muitas vezes até de uma doença física. Mas se a gente for investigar, a pessoa está enlutada. Então, vamos pensar aqui para nós imigrantes, né? É algo bem paradoxal, né? É algo que a gente fica se questionando, mas como assim? Eu posso sofrer por causa disso? É uma pergunta que se faz. Por quê? Muitas vezes na imigração, a palavra que é percebida, é que é um sonho, né? A gente tem um sonho, especialmente aqueles que buscam melhores condições de vida, né? Oportunidades diferentes e tudo mais. E isso pode mascarar as perdas emocionais envolvidas, certo? As pessoas ao redor do imigrante também podem não perceber a complexidade dessas dores, e o próprio imigrante, como eu disse, não reconhecer o peso que tem essas emoções no seu processo, o que reforça então o caráter não reconhecido desse luto. Me digam aí se vocês estão começando a se identificar com esse assunto, né? Parece que já temos comentários aí no YouTube. Daqui a pouquinho eu dou uma olhada e vou respondendo para vocês, tá bom? Mas vamos lá, o que ocorre? Tá. Vamos lá então. Quando a gente começa a explorar aí detalhadamente, eu quero trazer para vocês, então, em primeiro lugar, os lutos não reconhecidos da mulher imigrante, né? Para a mulher, ele pode ter várias facetas. Eu vou trazer só 3 aqui para a gente começar a pensar sobre isso. Primeira delas, a gente pode falar da perda da identidade profissional. Esse é um assunto que eu venho me debruçando bastante, estudando bastante, até por afinidade, né? De pensar, nossa, eu tinha uma profissão no Brasil já estabelecida e agora eu tenho o desafio de recomeçar, né? De começar do zero. Como eu faço isso? Então, muitas mulheres imigrantes, elas enfrentam esse desafio de muitas vezes não conseguir atuar na sua área de formação, seja pelas barreiras da língua, né? Eu não sei falar o inglês ou o espanhol, enfim, validação de diploma, né? Ou as próprias normas do país. Dependendo da profissão, ela tem uma forma diferente de estudar, de concluir aquele curso, de atuação. Então, tudo isso vai gerando uma sensação de ter perdido a sua própria identidade, que antes era facilmente, né, colocada junto ali à sua carreira, ao seu sucesso profissional, e hoje está nesse limbo, né, vamos chamar assim. Isso gera um luto silencioso, vamos chamar dessa forma. Outra coisa é a perda da rede de apoio familiar. A gente sabe que as mulheres brasileiras, elas têm essa característica, né, de reunir, de estar junto, de cuidar. É bem da cultura latina também. Então, muitas vezes a mulher deixa para trás essa rede de suporte, essa convivência, essa rotina com os familiares, com os amigos. E isso é particularmente doloroso, principalmente para quem é mãe, que pode se ver criando filhos
sem o apoio emocional. Então, a mulher que chega aqui, ela engravida, ela ganha um bebê, o que no Brasil às vezes ela ia ter ali a mãe dela, a sogra, né, amigos, enfim, para dar o suporte, que ela pode se sentir muito sozinha. Então, além, né, da situação da gravidez, do parto, da maternidade, que às vezes pode ser algo novo para ela, ainda sem esse suporte todo, né? E isso aí vai gerar, sim, uma questão emocional que ela precisa observar. Ou quem está ao redor também ficar um pouco mais sensível nesse olhar, certo? Porque essa ausência dos familiares próximos, em momentos de grande transição, como o nascimento de um filho, ou uma doença, ela vai intensificar esse luto. É aí que a gente tem que estar mais atento, tá? E uma terceira situação aqui é a perda do lugar de pertencimento. Mesmo após estabelecer um novo país, muitas mulheres sentem que não pertencem completamente à nova cultura, enquanto também se afastam da cultura brasileira. Eu falei um pouco disso no episódio anterior, na resiliência, né, e do quanto que é desafiador. Mas esse lugar de não pertencimento, muitas vezes, ele vai se estendendo. Ele vai colocando, né, trazendo uma sensação de estar entre mundos, né? Estou entre dois mundos, sem uma conexão profunda com nenhum deles. Então é um luto que muitas vezes ele é negligenciado. Agora sim, só um adendo aqui, né, Patrícia, mas quanto tempo dura um luto? Nesses lutos não reconhecidos é a mesma coisa de quando eu perco alguém significativo para mim? Olha, os estudos mostram que o tempo é muito relativo para cada pessoa. Depende do nível de envolvimento com a situação, com aquela pessoa que ela perdeu. Sobre perdas reais vamos dizer assim, validadas, né? Reais nesse sentido de serem validadas pela sociedade, eu digo que daria um outro episódio de podcast. Mas, nesse sentido aqui, a gente consegue fazer essa conexão de pensar no tempo, né? O imigrante, ele passa por fases. Isso eu vou trazendo também aqui, essa informação ao longo dos episódios. E vamos pensar que também é particular. Então, o que para mim, que posso ter tido, vamos pensar aqui, uma perda dessa rede de apoio familiar. O que isso pode durar para mim, às vezes, 1 mês, 2 meses, para outra pessoa pode durar 6 meses, até um ano. E isso ser também em ondas, né? A gente fala muito desse movimento ondulatório. Um dia eu tô bem, algumas semanas, daqui a pouco eu entro numa crise, mas eu saio dela também. Tudo que a gente tem que observar é o nível do sofrimento. Isso está abrandando ou está intensificando? Eu vou falar um pouco também aqui das consequências, né? Como alguma ansiedade, depressão, algumas situações emocionais que vão exigir mais cuidado. Então, eu só preciso estar nessa observação e quem está junto também. Vamos pensar numa família, pai, mãe, filhos, né? Filho pequeno, filho adolescente. A gente tendo esse conhecimento, esse olhar mais atento, como eu disse, às vezes eu fico na correria do dia a dia, só do trabalho, de ter que arrumar dinheiro, e não percebo, né, a situação emocional ali, a sensibilidade que está tendo cada um. É claro que é muita coisa, né? Mas a gente pode, às vezes, conversar mais entre família, perguntar, né? Por que você está com essa carinha aí hoje? O que aconteceu? Como é que você está se sentindo? Por que não? Além de aumentar o vínculo entre vocês, também vai dar essas pistas, né? Vão dar pistas de como agir, né? E saber melhor o que está acontecendo, prevenindo aí um monte de coisas, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente vai caminhando. Falando aí do luto dos homens, então, agora, a primeira coisa que vem, né, é a perda do status social. Muitos homens, especialmente aqueles que também tinham sua carreira sólida no Brasil, eles se veem enfrentando a perda do seu status profissional, porque imigrar pode significar ter que aceitar empregos menos qualificados ou posições que não correspondem à sua experiência e conhecimento. Vocês devem conhecer, eu já conheci várias pessoas próximas e distantes, e aí as mulheres também, né, de novo, mas especialmente para o homem,
isso pode gerar um sentimento de perda, que é o luto, que ele precisa estar atento, né? Porque vai passar. O que a gente tem que pensar é que o tempo, como eu sempre falo aqui, ele é o Senhor de tudo, ele vai abrandando, mas a gente precisa observar o que está acontecendo. Mas imagina, o homem que tinha sua carreira, então, e de repente aqui ele entra, vai para aqueles subempregos, né, que a gente chama. Isso pode resultar numa série de sentimentos de frustração, de se sentir inadequado, e essa identidade profissional, né, precisar ser deixada para trás. É a sensação que vem. Apesar que eu sempre falo também que quem a gente é, vem com a gente, isso não se apaga. É só uma questão de remodelar, de readequar, até a gente conseguir se sentir confortável novamente. Eu trago aqui também para os homens a questão da perda da conexão familiar, né? Que sempre, o tempo todo, essa rede de apoio. Os homens, claro, muitas vezes têm mais dificuldade de expressar essas emoções. Existem pressões culturais, sociais que falam disso, né? Que dizem que o homem é mais forte, ele não chora, ele não sofre. E quantos de vocês aí, de repente, até para vocês mesmos admitirem é difícil, mas somos seres humanos, homens, mulheres, somos todos iguais nesse sentido. A gente sente sim, mas precisamos reconhecer essa dor, né? E dar espaço para isso. E o homem, às vezes, ele não tem esse espaço, tem menos do que a mulher, com certeza. E um terceiro ponto aqui é a perda da autoridade dentro do próprio núcleo familiar. O que é isso, né? Em muitos casos, a imigração ela cria um desequilíbrio de poder dentro das famílias. Gente, falando aqui, poder no sentido, assim, do controle, né? Daquela adaptação ao novo. Não no sentido autoritário, tá? É da autoridade. Tem uma diferença aí entre as palavras. Mas aí o homem, ele pode se sentir que perdeu a capacidade de prover ou de liderar, da mesma forma como ele fazia no Brasil. E isso desencadeia aí um luto interno, ainda que não seja facilmente verbalizado, tá? Falando aqui agora das crianças e dos adolescentes, a gente precisa sim olhar, porque é particularmente complexo, inclusive, quando se fala de crianças e adolescentes, porque envolve tanto luto por perdas tangíveis quanto intangíveis, né? Ou seja, com amizades, rotinas e até a própria infância, né? A perda da própria infância, aí quando você se torna adolescente. Então veja bem, né? A primeira coisa é a língua, porque a criança e o adolescente, eles estão em pleno movimento de se comunicar, de descobrir o mundo, e de repente ele vai para uma escola em que ele não entende nada, ele não consegue fazer amizades, ele não consegue se comunicar, tudo é muito diferente, as regras e tudo mais. Então esse processo de adaptação pode ser extremamente desafiador para as crianças e adolescentes também, que eles sentem uma perda de conexão com a língua materna. Se eles estão naquele processo de criar identidade, isso pode se tornar mais frágil, né, para eles, porque isso também tem a ver com a identidade cultural. De onde eu sou, né? O que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vou fazer agora? Então, ficar bem atentos às crianças e adolescentes também, porque eles têm essa dor que vem junto, né? Com todo mundo ali dentro da família, eles também vão se expressar de alguma forma, tá? Porque quando vem também a perda das amizades, principalmente na adolescência, onde eles estão fazendo aquelas conexões sociais que são extremamente importantes para desenvolver aí o caráter, a identidade, a personalidade. Quando imigra, essas crianças e adolescentes, elas deixam para trás os seus amigos, as escolas, as comunidades que proporcionavam um senso de pertencimento e estabilidade emocional. Não adianta, pai e mãe não dá conta de tudo não, viu gente? Vamos tirar essa ideia, que não é assim. O mundo está aí, né? As pessoas ao redor. A gente precisa sim orientar, né? Saber o que vai falar, fortalecer os valores da base da família ali, né? Que é a estrutura inicial da criança e do adolescente,
mas também saber que os amigos são importantes, né? Porque eles vão trazer esse lugar de pertencimento. Então, a dificuldade de formar novos laços em um ambiente desconhecido também pode intensificar esse luto. E é um luto não reconhecido, tá? Falamos também aí da perda de marcos importantes da vida para crianças e adolescentes. Então, muitas vezes, formaturas, festas de aniversário, rituais familiares, tudo isso tinha muito significado emocional no Brasil. E, de repente, eles podem viver esse luto aí por não estarem participando, já que os adultos muitas vezes podem ver esses eventos menos importantes, né, no contexto da imigração. Mas no universo da criança e do adolescente, é um pouco mais, né? Tem mais significado. Tô indo muito rápido, pessoal. O que vocês estão achando? Deixa eu ver aqui, que no YouTube temos um comentário. Deixa eu ver. Entrando aqui. Olha só, vamos lá, vou ler aqui, hein? Elza Madeira, minha querida amiga. Só um minuto. Ó. Bom dia, que incrível ver você levando suas experiências aos que tantos precisam, orgulho. Então, Elza, acho que é isso, assim, falando de propósito, é esse o meu propósito, a minha missão, trazer para vocês o máximo de conhecimento, experiências, troca, né, de informações possíveis, para que todos nós consigamos ter mais entendimento mesmo sobre quem a gente é. Acho que esse é o principal. E a Vaninha Rosa, ela fala o seguinte, que ter empatia é ouvir o outro e é uma tarefa muito importante para todos nós. Ela continua dizendo, né, então, que esse canal seja mesmo de muita bênção e informação na nossa vida. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês aqui, nos comentários, no chat. E quem tiver dúvidas, né, quiser também contar alguma coisa, me diz aí. Se você se identifica, se você está percebendo que, opa, peraí, às vezes eu amanheci meio mal hoje, que seja mau humor, que seja tristeza, qualquer coisa que foge ao padrão, é só a gente parar, né, pensar um pouquinho, se observar, olhar para dentro e perceber, uau, será que isso que eu estou sentindo é falta? Tem a ver com alguma perda? Aconteceu alguma coisa no meu dia ou no dia anterior que me fez, né, me deu esse gatilho, a gente fala muito de gatilho emocional, então de repente é algo só para você se perceber melhor, tá bom? E vamos falando aqui também do luto do idoso, né? Nossa, mas idoso, sim, os idosos naturalmente também já estão passando por um processo, né, com o próprio envelhecimento. Então, a perda, né, da vitalidade, muitas vezes da saúde, o idoso ele já vai caminhando para esse processo, né, de enfrentar as perdas. Mas quando ele migra, e tem muito idoso que migra também, ou às vezes o filho, a filha imigrou, aí de repente ele vem passear e ele resolve ficar aqui também, acontece. Olha quais são as perdas que o idoso pode enfrentar, né? Perda dos papéis sociais, em primeiro lugar. Então, no Brasil, muitos idosos, eles são bem independentes, eles desempenham papéis importantes dentro da família, nas comunidades, eles se reinventam, né? Seja como cuidadores dos netos, por exemplo, ou como um ponto de referência nas decisões familiares, né? Quem que não vai atrás do pai, da mãe, da avó, do avô, para pedir um conselho, para poder ser orientado aí em alguma situação? E esse idoso, ele podia ter esse lugar e, de repente, quando ele migra, né, pelo isolamento que às vezes acontece, ele não tem mais esse lugar. Então, isso pode gerar um luto. Então, ao imigrar, eles podem perder esses papéis de prestígio, passando a depender mais dos filhos e perdendo parte da sua autonomia. Essas duas situações também são bem significativas. Como eu falei, no Brasil e também em outros lugares do mundo, os idosos eles continuam ativos. A expectativa de vida aumentou bastante, né, com a tecnologia e tudo mais. Mas aí quando eles imigram, muitas vezes eles não vão conseguir um trabalho aqui, né, ou uma autonomia de ir e vir nos lugares. Às vezes é tudo muito longe, depende de carro, depende de alguém para dirigir, que eu não consigo dirigir aqui. Então tudo isso vai gerando
um luto não reconhecido, que consequentemente traz essa perda de independência e também a perda da conexão cultural. Tudo é muito diferente, eu não consigo me expressar do jeito que eu gostaria. Esse ir e vir, de novo, eu coloco porque é muito importante para a autonomia, para a identidade do idoso. Então, é nesse sentido que eu trago para vocês aí alguns pontos dentro de cada fase da vida, como é vivido ou quais os principais lutos não reconhecidos de nós imigrantes. E novamente aí eu trago para vocês o convite. Como eu trouxe aí a história da Dona Maria hoje, você que está me ouvindo, seja aqui na rádio ou pelo YouTube, conta para mim a sua história. A partir de hoje eu quero dar voz para você que tem uma história como imigrante, quero compartilhar com a gente, quero compartilhar com vocês a sua história, né? A história de alguém que está passando por uma situação como essa e que vai me dizer, né, que teve sucesso, que conseguiu se reerguer, conseguiu se reinventar. Eu posso ajudar fazendo algumas perguntas, como eu disse anteriormente. Então me diz aí, qual que é o seu maior desafio quando você chegou aqui nos Estados Unidos? Qual era o seu maior sonho ou qual é ainda seu desejo? Você já se realizou? Já realizou o que você, né, se propôs a fazer? Conta pra mim como vai ser, como é para você superar cada dia. E aí você pode me enviar pelo WhatsApp, o meu mesmo, 863-210-9488. Deixa a gente conhecer, conta mais um pouco da sua história. Assim como eu fiz com a Dona Maria, eu posso te ligar para a gente conversar um pouco mais, porque é muito importante a sua história aqui. Aqui você tem vez, aqui você tem voz. E talvez eu até te traga também aqui para falar ao vivo, né? Ser entrevistada por mim. Porque aqui no Vida de Imigrante é isso. Nós vamos nos conectar e nos fortalecer. Além do luto específico do imigrante, eu queria trazer também aqui outros lutos não reconhecidos. E aí, em qualquer situação humana, a gente pode perceber que acontece. E pensando no contexto da imigração, muitas vezes isso pode ser mais intenso ainda, que não só nessas questões culturais, né, sociais, mas pessoais particularmente, a gente pode enfrentar e às vezes de um momento de um lugar mais solitário. Então, vou citar aqui alguns, tá? Por exemplo, o luto pela perda de um animal de estimação. Hoje a gente percebe que é muito comum a gente ter um pet, né? Ter um animalzinho ali de estimação, que a gente cria uma conexão, cria uma afinidade muito grande. Muitas vezes as pessoas criticam, nossa, mas trata o cachorro melhor do que tratar um filho, enfim. Tem N comentários, né? E falas que não ajudam em nada, mas cada um sabe de si, sabe da sua história. Então, quando se perde o animal de estimação, a dor é muito profunda, dependendo da pessoa. E é um luto que é calado, é um luto não reconhecido, como se eu não pudesse sofrer e estar nesse lugar, né, angustiante, porque é um animal, não é uma pessoa. Então, esse é um dos tipos principais de luto não reconhecido. Outro luto não reconhecido, né, não abarcado como deveria ser feito pela sociedade, é nos casos de abortos, sejam espontâneos ou mesmo intencionais. Quantas vezes, né, se escuta assim, preocupa não, você vai ter outro. Não, você tá nova, preocupa não. Mas cada um sabe como é dentro de si, e aí não só a mulher, muitas vezes o homem também que está ali junto, a sua dor que é silenciada. Eles mesmos não reconhecem e pensam que não precisa considerar. E isso, quando a gente fala sistemicamente, é tão interessante, porque, por exemplo, numa constelação familiar, quando a gente pergunta, quantos filhos você tem? Eu tenho 2. Mas teve algum aborto? Teve. Então são 3. Sim, são 3. A gente relembra, né? Reinclui
aquele que não ficou na vida, mas que existiu, seja por semanas, dias, enfim. Então vejam como não é reconhecida aquela vida ali e que traz sim uma situação de dor, de perda para muitas pessoas, certo? Mesma coisa a perda gestacional, quando o bebê ele até desenvolve, mas né, no final acaba não ficando na vida ou vive ali por poucas horas, pouco tempo, também precisa ter um olhar atento e sensível para isso, tá? Outro luto que ninguém fala, mas que é um luto também, término de um relacionamento amoroso, um divórcio, uma viuvez também, né? Enfim, muitas vezes não é dito, não é falado, não é permitido que você sofra, principalmente se for de uma relação complicada. Então, às vezes eu estou numa situação ali de um relacionamento abusivo, difícil demais, e a pessoa acaba falecendo. E eu mesmo não me vejo no direito, né, de poder sofrer por aquilo ali, por aquela situação, por aquela pessoa. E quem está ao redor muitas vezes também não entende e vai só criticar, não ajuda em nada, certo? Outra coisa aqui, a luta pela perda da saúde ou a capacidade física, principalmente aí no envelhecimento, né, que a gente está falando aqui dos idosos também. O luto pelas mudanças de status social ou financeiro, muito comum também aqui entre nós imigrantes. Também o luto pela perda de um sonho ou expectativa. Então, por exemplo, você imigrou, você veio para um país de primeiro mundo, você tem todo um sonho, você não pode estar sofrendo. Como assim? Está sofrendo de barriga cheia? Então, uma coisa que é calada, ou então quando você vem para cá e de repente você não se adapta, não consegue ficar, você perde aquele sonho, você volta para o seu país, enfim. São todas situações de perdas profundas que geram sim sentimentos intensos, que muitas vezes são calados, certo? E também tem o caso da mudança de vida significativa, né? Que é o que eu estou dizendo, reforçando. Eu mudei de país, eu estou num lugar que é um paraíso para muitos que ficaram lá, que ficam imaginando como é aqui, mas eu estou passando por tantas dificuldades e eu não posso nem falar disso, porque senão vão dizer que eu estou reclamando de barriga cheia. Mas existe sim todos esses desafios que é o que eu venho trazendo para a gente discutir, tá? Luto pelo distanciamento das amizades, da família também, tudo entra aí nesse ponto, né, da gente refletir. Então é isso, pessoal. Me contem aí se vocês se identificaram com esse conteúdo, o que vocês pensam sobre isso. Vamos começar a validar mais as nossas perdas. A palavra luto, ela é sim usada em outras situações, para além de perdas por morte, né, significativas aí de pessoas. As minhas perdas, outras que também geram sofrimento, também são chamadas de luto, tá bom? E existem impactos, né, psicológicos nessa questão do luto não reconhecido do imigrante. Então eu trago para vocês, especialmente, né, observar como é a ansiedade. Será que a minha ansiedade aumentou? Como é que eu estou me sentindo agora diante de... Nossa, eu reconheci aqui que eu tenho um monte de perda, então peraí. Será que isso explica porque eu estou tão mais ansiosa? Essa sensação de perda constante, a falta de pertencimento, ela pode sim levar a estados de ansiedade crônica, inclusive, né? O que é crônica? É aquela ansiedade que não passa. Porque é uma ansiedade, vamos dizer, saudável, ela existe, é inerente do ser humano, ela é necessária, porque até me protege de muitas coisas, mas quando ela está demais ou o tempo todo, ela se torna crônica, então eu preciso cuidar de uma outra forma, porque isso vai afetar diretamente a minha capacidade de adaptação e de enfrentar esses desafios, porque eu não consigo me concentrar, eu não consigo nem criar um plano de ação mais efetivo. Porque o meu pensamento está tão acelerado, eu estou pensando em tantas coisas lá na frente, que eu não consigo me concentrar para fazer o que eu preciso, tá? Agora. A questão da depressão também, alerta vermelho, bandeira vermelha. O acúmulo dessas perdas, quando não processadas, ela pode sim levar à depressão.
especialmente quando o imigrante sente que não tem o direito de expressar o que sente, né, a sua dor, ou quando essa dor não é compreendida pelas pessoas ao seu redor. Vamos lá, gente, só abrindo aqui, né, mais uma participação. A Hilda Maria dos Santos, de West Palm Beach, mandou um recadinho aí pelo aplicativo da rádio, dizendo que o meu luto é ver tudo de longe, amigos, família. Saí do Brasil há 35 anos. Hilda, querida, sinta o meu abraço, viu? 35 anos é uma vida. Então, vamos pensar aí, né, na sua resiliência, e que eu sei que em muitos momentos deve ter os altos e baixos, né, dessa saudade. Eu acho que essa perda, né, dessa convivência é muito desafiadora, viu? Obrigada pela sua participação. E aí vamos pensar, né, continuando aqui nesses impactos emocionais, psicológicos, falando de isolamento social, falando de dificuldade de adaptação, falando de culpa e vergonha. Esse último ponto aqui eu acho muito importante, que é justamente quando o luto ele é invisível para os outros, a pessoa pode se sentir culpada por estar sofrendo ou até envergonhada por não superar a perda de algo que é visto como insignificante. Então vamos lá, né? Vejam quantas histórias aí, tanto tempo longe da família. Isso não é fácil, mas tem gente que pode não considerar. Tem gente que pode pensar que isso não é nada, não é muita coisa, enfim. Então a gente precisa sim pensar que a própria pessoa pode se sentir culpada e envergonhada por acreditar que o que o outro está dizendo, muitas vezes sem conhecimento de causa, não é importante, sendo que é muito importante, né? Gente, tem mais uma participação aqui, um comentário no YouTube. A Carol, né? Carol, novamente participando. Eu lembro de você no primeiro episódio. Olha só, ela diz: bom dia, Patrícia, maravilhoso poder te escutar e aprender tanto com todo o conhecimento que você compartilha conosco. Gratidão. Eu que agradeço, Carol, mais uma vez. Esse é o meu objetivo, meu propósito, minha missão. Conversar com vocês sobre assuntos que muitas vezes ninguém fala. Então, hoje eu acordei assim, nossa, hoje eu vou falar de um assunto bem delicado, mas que eu acho tão importante. Eu sinto que ninguém conversa, e é por isso que até o tema, né, luto não reconhecido, mas que muita gente passa por isso e eu preciso falar. E eu preciso que vocês falem. Então, esse é o objetivo. Eu que agradeço a participação de vocês e eu estou aqui para isso, certo? Então, assim, para a gente ir finalizando o programa de hoje, eu quero trazer aqui como acolher, então, né, e lidar com esse luto não reconhecido. O que eu tenho que fazer? De novo, como eu venho dizendo em todos os episódios, vamos reconhecer os nossos sentimentos, vamos acolher essa dor. O primeiro passo para lidar com o luto não é não reconhecido, principalmente, é aceitar que ele existe e que ele é legítimo. Essa é a palavra. As perdas emocionais, especialmente no processo migratório, são reais e precisam ser acolhidas, viu? Falar sobre o luto também é importante, então compartilhar essas dores com pessoas de confiança, sejam elas familiares, amigos ou profissionais da saúde mental, pode ajudar a processar o luto de uma forma saudável. Procurar ajuda profissional, também inevitável, psicoterapia, grupos de apoio, que tenham foco especialmente nessa psicologia intercultural, que é tão específica, que eu estou batendo aqui nessa tecla, pode ser sim uma ferramenta muito valiosa para ajudar os imigrantes a lidar com essas perdas e construir sua identidade no novo país. Por fim, criar essa rede de apoio, como eu falei aqui também, estamos criando essa comunidade, essa interação com todos vocês, seja no aplicativo da rádio, seja no YouTube, seja no WhatsApp. Estou aqui para a gente compartilhar e criar sim essa rede, porque encontrar outras pessoas que compartilhem experiências semelhantes pode ajudar o imigrante a sentir-se menos sozinho e mais compreendido. Fechando aí então
né, o nosso tema de hoje, do luto não reconhecido, e lembrando lá em cima do que eu falei, do Setembro Amarelo, né, um tema tão importante, esse mês tão significativo, mas que deve se estender pelo ano inteiro, concordam? E até mesmo do Setembro Amarelo. Quantas doenças aí, pensando em psicossomática, também podem se desenvolver a partir de um quadro emocional. Não todas as doenças, né? Não sempre isso no câncer, mas trazendo sim que isso abala a estrutura toda da imunidade e isso pode gerar doenças. Então vamos falar sobre isso, vamos identificar nossas dores, vamos cuidar delas, certo? Concluindo aqui, o luto não reconhecido do imigrante é um fenômeno complexo e frequentemente negligenciado, mas que afeta profundamente a saúde emocional e a qualidade de vida de todos que enfrentam esse processo de imigração. Então, entender, validar e dar espaço para essas perdas é fundamental para que o imigrante consiga se adaptar de forma saudável ao novo país, ressignificando as suas experiências e reconstruindo a sua identidade que integre as suas raízes com o novo contexto. Temos muito ainda o que falar sobre isso, sobre outros assuntos, mas por hoje ficamos por aqui. Quero trazer aí agora uma mensagem inspiradora. Vamos pensar que reconhecer essas perdas que você vivenciou ao deixar o seu país de origem é um ato de autocompaixão e lembre-se, você tem o direito de sentir e processar essas emoções no seu tempo. Como dica prática, a minha dica hoje é: crie um ritual pessoal para honrar o que você deixou para trás. Pode ser uma oração, um momento de reflexão, ou até mesmo escrever uma carta para si mesmo sobre o que você perdeu e o que você ganhou. Lembrando que o ser humano ele é feito de rituais e as despedidas também são muito importantes. E como dica de serviço, eu trago que amanhã, né, mais um evento aí da comunidade brasileira. Nós teremos a 7ª edição das Mulheres Virtuosas em Ação, a partir das 7 da noite, lá na South Florida Bible College. E você é nosso convidado, eu também estarei lá, estarei apresentando meu trabalho, conversando com você que quiser me conhecer pessoalmente, viu? Teremos muitas mulheres empreendedoras lá, mostrando o seu trabalho aqui do sul da Flórida, expondo seus produtos, seus serviços. A entrada é gratuita e você não pode perder essa oportunidade. E, por fim, chegando aqui ao final do nosso podcast, lembrando vocês que na próxima semana falaremos sobre como lidar com o estresse de viver em um novo país. Vamos explorar um pouco de técnicas que podem te ajudar a manter a calma e a clareza mental. O que vocês acham disso, hein? Lembrando então novamente do convite, quero trazer aqui a sua história, te dar voz. Você pode ser um testemunho, sua história pode ser inspiradora e ajudar muita gente a não desistir e alcançar aquilo que tanto deseja. Então não se esqueça, toda terça-feira às 10 da manhã aqui nos Estados Unidos, 11 da manhã para quem está no Brasil, aqui na Rádio Hélio, nosso podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. Não deixe de nos seguir no podcast, compartilhar com quem você sente que precisa escutar, precisa compartilhar, porque juntos a gente pode criar essa comunidade de apoio e crescimento. Nos siga nas redes sociais e fique agora com a programação da Rádio Hélio. Um abraço a todos.